Um abraço, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui novamente acessando o nosso vídeo, que você já sabe pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento e comunicação. Indagamos primeiro como é que você tem se comunicado nos ambientes em que convive. Lá em casa, no trabalho, em sociedade, lá na sua igreja, na sua religião, com as pessoas que você convive em família. Como que você tem se comunicado com as pessoas? Porque nós somos seres em evolução e estamos neste planeta aqui reencarnados para aprendermos a conviver com o próximo. O nosso grande aprendizado nessa passagem reencarnatória é exatamente o aprendizado da convivência. Tanto é que Jesus nos falou sobre a lei do amor, através da qual nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pede-nos que amemos até mesmo ao próprio inimigo. Vem Allan Kardec nos coloca que fora da caridade não há salvação. E como vem a ser essa caridade? Ele mesmo indaga dos Espíritos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, eles respondem que é benevolência para com todos, o que envolve a convivência com as pessoas. A indulgência para com as imperfeições alheias também envolve a convivência. E, finalmente, o perdão às ofensas, que também envolve convivência. Portanto, o nosso grande aprendizado neste momento da nossa jornada evolutiva, enquanto espíritos que somos, é o aprendizado da comunicação, da convivência com aqueles que estão conosco nesta mesma caminhada. E para que nós possamos ter uma boa comunicação, é importante primeiro que nós tenhamos um compromisso com a nossa evolução, que nós busquemos através da comunicação aperfeiçoar a cada dia o nosso relacionamento com as pessoas que convivem conosco. Então é importante nós termos esse compromisso de ir aperfeiçoando dia após dia a nossa comunicação. E por falar em comunicação, nas obras básicas de Allan Kardec, que nos ensina a comunicação é o Livro dos Médiuns. É certo que ali a comunicação é estudada para o relacionamento de desencarnados, espíritos desencarnados com encarnados em alguma reunião mediúnica que se faça na casa espírita. Contudo, o espírito está desencarnado ou encarnado, ele é o mesmo ser. Nós somos espíritos que, por acaso, neste momento da existência, estamos encarnados. Então, no nosso relacionamento no lar, no trabalho, em sociedade, é uma comunicação de espíritos encarnados. Portanto, o mesmo aprendizado, o mesmo ensinamento que Allan Kardec nos passa para podermos promover uma melhor comunicação dentro da casa espírita, principalmente nas sessões mediúnicas, nós podemos analisar para o nosso aprimoramento de comunicação em todos os demais ambientes em que nós convivemos. Ele divide as comunicações em 4 grandes espécies: as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. Quando nós estamos num ambiente qualquer e buscamos conversar com as pessoas, estamos nos interrelacionando naquele ambiente, nós temos que analisar que há em toda aquela convivência social também a interferência de espíritos. Porque o mundo espiritual, ele não é lá longe, num lugar que a gente possa conceber. Pelo contrário, o mundo espiritual está aqui junto a nós, convivendo conosco no mesmo ambiente. E, obviamente, convivendo conosco, exercendo influência sobre nós, como nós também acabamos exercendo influência sobre este mundo espiritual. Quando Allan Kardec indaga dos espíritos se os espíritos influenciam nossas vidas, eles respondem muito mais do que supondes, ao ponto de que em muitos momentos são eles que vos dirigem. Então, nós estamos também nos relacionando com a espiritualidade, mesmo estando convivendo em sociedade, na família, mesmo sem uma percepção clara e objetiva desta convivência com a espiritualidade. Mas nós escolhemos em todos os momentos qual é a categoria dos espíritos com as quais nós vamos conviver, das quais nós vamos aceitar uma influência em nossas vidas. Porque se dá pela sintonia. Se eu sou uma pessoa que convivo
com a parte negativa da vida, buscando mal para a vida alheia, buscando violência, buscando coisas fúteis, obviamente que eu vou permitir a aproximação e a influência sobre mim de espíritos que estejam nesse mesmo patamar evolutivo, que têm esse mesmo tipo de interesse. Por outro lado, se eu permitir apenas comunicações sérias, comunicações que busquem o bem do próximo, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, buscar a elevação, o aprendizado com compromisso todos os dias, certamente eu vou me acercar de espíritos que vão me auxiliar, os nossos guias protetores, anjos de guarda e espíritos outros que se aproximam em razão da sintonia que nós estabelecemos, mas com espíritos superiores que podem nos influenciar sim, mas mais certamente nos influenciarão para o bem. Portanto, se é verdade que os espíritos nos influenciam, é também verdade que nós escolhemos qual é a categoria de espíritos que vão nos influenciar. Portanto, nós temos que estar engajados sempre nesse esforço cotidiano para buscar a nossa evolução, para buscar a nossa felicidade. Vamos, com relação a essas comunicações, analisar uma a uma. Primeiro, Kardec, lá no item 134 do Livro dos Médiuns, ele fala sobre as comunicações grosseiras. Nós não vamos ler todo o texto para não ficar aqui cansativo, mas, resumidamente, Allan Kardec diz o seguinte: comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, triviais, ignóbeis, obscenos, insolentes, arrogantes, malévolos e mesmo ímpios. Portanto, são comunicações de pessoas que não têm o mínimo pudor de falar palavrões, que não têm o mínimo pudor de falar com agressividade com as pessoas, de escandalizar todo o ambiente em que se encontram, buscando assim uma influência com espíritos também negativos, com espíritos também de igual natureza. Então a pessoa ela vai se envolvendo na vida com esse tipo de energia negativa e em todos os lugares em que ela se aproxima, ela fica com aquela forma de agir, aquela forma agressiva de falar, é aquela pessoa que normalmente desmancha a rodinha. Tem uma rodinha ali conversando animada de amigos, quando a pessoa se aproxima, um sai, outro sai, de repente a pessoa está sozinha novamente. Muitas vezes famílias entram em desarmonia por uma comunicação deste jeito, porque o pai ou a mãe é assim, ou alguma pessoa mais preponderante da família, e os demais acabam copiando ou se isolando, e o relacionamento familiar é por demais prejudicado. Isso também pode acontecer no ambiente de trabalho e em outro grupo social qualquer. A violência, ela gera muito desse tipo de comunicação, porque não há uma compreensão. As coisas são mais justamente no campo da violência verbal e que pode, a qualquer momento, em razão de alguma ofensa qualquer, acabar indo para a violência real, a violência física propriamente dita. Nós não podemos esquecer que, assim nos comunicando, nós também estamos dando o nosso exemplo para os nossos filhos, para os nossos companheiros de trabalho, que vão muitas vezes se transformando com o exemplo negativo que nós damos. E vamos nos comprometendo mais, assumindo mais débitos, assumindo uma dificuldade qualquer para vencer aqueles tópicos, vencer aquelas situações que nós nos propusemos a vencer nesta reencarnação. Isso é uma comunicação feita com a maior falta de compromisso, nem há mesmo uma tentativa de evolução. Olha, eu vou tentar comunicar bem, vou tentar ser afável, ser dócil, vou tentar ser educado, ser polido nessa comunicação, porque quem sabe aquele mal-estar que houve ontem, aquele mal-entendido que houve aquele dia, nós podemos agora conversar equilibradamente e podemos acertar os ponteiros e vamos reiniciar a nossa convivência de uma forma tranquila, humana, mas as pessoas muitas vezes eternizam essa questão da violência ao falar, de querer vencer todas as discussões. Ninguém vence uma discussão. Quando se começa duas pessoas se debaterem por um mesmo ponto com opiniões opostas, ninguém vence, porque um não vai convencer o outro,
o outro não vai convencer um, e aquela discussão pode sempre acabar se tornando uma inimizade ou um outro tipo de violência qualquer, de ordem psicológica, pode trazer graves consequências. Quando não é necessário, é importante que um dê a sua opinião e que o outro dê a dele e que ambos saibam respeitar a opinião do outro, mutuamente. Então, isso que é importante. Portanto, quando nós partimos para comunicações grosseiras na nossa convivência, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estamos eternizando uma condição de espíritos que vivem num patamar evolutivo bem aquém do que nós poderíamos ser e por falta do nosso próprio esforço para melhorar a nossa condição. Aí Allan Kardec também nos fala das comunicações frívolas, na questão 135 do Livro dos Médiuns. Diz assim: as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem porque encontram prazer nas confabulações fúteis em que muito se fala para nada dizer. Normalmente esse tipo de comunicações frívolas são aquelas comunicações sem qualquer compromisso com a seriedade, sem qualquer compromisso com a própria verdade. São diálogos improdutivos, embora amenos, embora possam estabelecer até um relacionamento de amizade, de aproximação das pessoas, que faz aproximar as pessoas, mas não tem nenhum compromisso com o aprendizado, não tem nenhum compromisso com a verdade. Então se fala mal da vida alheia, se age com hipocrisia, querendo valorizar coisas que não devem ser valorizadas. Passa uma falta de objetivo dos seres, porque gastam tempo, um longo tempo, sem ter um aproveitamento de aprendizado para ninguém. Nem mesmo para um lazer, porque o lazer sadio também nos torna melhores, porque nos ensina a conviver bem, a preocupar com as questões do outro, a buscar agir com responsabilidade e com compromisso com a nossa evolução, com a evolução daqueles que seguem na nossa retaguarda e daqueles que convivem conosco. Portanto, essas comunicações frívolas, elas acabam dispersando o relacionamento das pessoas. São aquelas pessoas que não se entregam a uma amizade. Elas buscam ter relacionamentos de amizade dando coisas, buscando se mostrar, ser mais do que é, tentando ser reconhecido por coisas que realmente ele não é, ou por impondo um poder, impondo uma melhor condição social, mas sem nenhuma responsabilidade com o aprendizado. É obviamente que esse tipo de comunicações frívolas vai atrair espíritos desencarnados que vibram nesse mesmo patamar e que vão nos prejudicar, tornando-nos muitas vezes obsessores nossos, que fazem com que a gente tenha dificuldade de sair desta faixa de energia, de começar a enxergar com seriedade a vida, os problemas que a vida nos propõe para resolver e as lições que nos impõem para que nós possamos aprender e crescer em nome de Jesus. Então é importante que no compromisso que nós assumimos com a vida, buscar aproveitar da melhor forma possível o tempo que temos, seja no momento de trabalho, seja no momento de lazer. Todo o tempo que temos para qualquer realização é importante para o nosso aprendizado e crescimento. Vamos agir com seriedade perante a vida, mas com seriedade buscando a estrutura de melhora para nós mesmos. E depois temos as comunicações sérias, segundo Allan Kardec. Está na questão 136 do Livro dos Médiuns, onde ele diz assim: as comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é, por esse simples fato, uma comunicação séria. Mas Kardec adverte: nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Então, aqueles espíritos que promovem
uma comunicação séria, ou aquelas pessoas que no meio ambiente em que vive, no seu grupo social, busca se comunicar de uma forma séria, ele tem que buscar também aprender, se esclarecer dos assuntos em que ele vai debater, para que possa não apenas ter uma comunicação com seriedade, mas também poder levar algo melhor para aquele grupo que está contigo em debate. É muito importante que nós busquemos o conhecimento, que nós não participemos, ainda que de assuntos sérios, ainda que de uma forma sóbria, de uma discussão, de uma proposição, através do que nós chamamos de achismo. Eu acho que se agir dessa forma deve ser melhor. Temos que estudar, temos que ler e reler o Evangelho de Jesus, as lições da doutrina espírita através das obras básicas, através da literatura de Chico Xavier, ler uma boa literatura, ainda que não seja espírita, mas bons livros para que nós possamos ter um arcabouço de aprendizado, de cultura, que nos permita participar de um relacionamento com uma comunicação que seja séria, mas que também tenha um compromisso com a verdade, que nós possamos ter um compromisso com aqueles que estão ao nosso lado, que não vamos entrar numa comunicação séria, mas dar opiniões daquilo que nós achamos, mas não temos certeza porque nós não fomos aprender. Acontece muito com relação a pais, que na educação dos seus filhos querem agir com seriedade, querem orientar bem os filhos, mas não vão buscar aprender. Então sabe que, por exemplo, droga entorpecente é algo que vai fazer mal para o seu filho, como faz para todos. Só sabe isso, no entanto, vai fazer mal. Então chama o filho e fala, meu filho, você não pode usar droga, você vai passar mal, isso vai te influenciar negativamente na vida. Mas se o filho faz uma pergunta, mas por quê? Como isso funciona? Quais são as restrições? Como é que a droga vai chegar até mim para que eu possa me precaver? O pai, na grande maioria das vezes, não vai estar bem informado para poder dar as respostas corretas. Às vezes não as dá, dizendo, olha, eu não sei, meu filho, mas eu vou procurar pesquisar, vou procurar aprender e nós voltamos a falar no assunto, o que seria uma colocação séria, porque nenhum de nós tem conhecimento sobre todos os assuntos que se possa debater no ambiente. Mas o importante é que quando nós não sabemos sobre o assunto, tenhamos a humildade de dizer, isso eu não sei, mas eu vou me informar e volto a retornar sobre esse assunto. Então, quando nós vamos tentar conduzir a educação do filho, é importante que a gente já tenha se preparado. Porque quando vamos educar um filho, nós sabemos muito bem quais serão as principais questões em que seremos abordados. A questão da droga, a questão da sexualidade, dos relacionamentos, as questões da puberdade, da mudança hormonal, que nessa fase todos os jovens experimentam e que muda a forma de ver a vida, de ser, e que os pais ali presentes possam ir dando orientação, mas que para que possam dar uma boa orientação tem que buscar informações sérias, de fontes sérias, sejam livros, sejam professores, sejam psicólogos, sejam médicos, mas informações sérias para que também possa passar para os filhos não apenas uma informação daquilo que você acha que é bom para ele, mas daquela informação que você verificou, constatou e aprendeu que é bom não só para ele, mas para todos os jovens da sua faixa etária. Portanto, a comunicação séria é primordial, mas além disso é importante que você tenha essa postura de seriedade, mas que busque também o conhecimento para que possa ter uma comunicação séria e produtiva em prol do grupo social onde você está se comunicando. E o último tipo de comunicação que Kardec nos aponta são as instrutivas. Comunicações instrutivas que ele comenta na questão 137 de O Livro dos Médiuns. E ele diz assim, instrutivas são as comunicações sérias cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer, num aprendizado de filosofia, de ciência, de religião. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares,
e continuadas com perseverança. Portanto, as comunicações instrutivas são aquelas que têm aquele mesmo cunho de seriedade, mas em que as pessoas que se comunicam se preocuparam em ir aprender, estudar bons livros, buscar informação daqueles que possam trazer informações sérias e verdadeiras sobre aqueles assuntos e buscar se fundamentar de conhecimentos muito próprios para estabelecer aquela comunicação com seriedade e com verdade, para que possa transmitir uma informação com a certeza de que está transmitindo bem, esclarecendo bem para o benefício daquele que está recebendo a sua informação. Então, temos que buscar a busca de aprendizado sobre questões importantes, temos que praticar o acolhimento das pessoas que estão junto a nós naquele ambiente, buscar uma comunicação também através do sorriso, através de um abraço, que também é muito importante quando nós falamos em comunicação. O respeito mútuo, a alteridade, o respeito às diferenças que o outro pode ter com relação a você, diferenças culturais, religiosas, de costumes adquiridos no seio da sua primeira família. Portanto, são muitas as diferenças e a alteridade, o respeito ao outro, o respeito à forma diferente de ser do outro é importante para que nós possamos compor um ambiente saudável para promover a evolução e o aprendizado de todos aqueles que estejam ali no ambiente. Mas Kardec nos fala que esse tipo de comunicação ela só vai surtir mesmo o efeito de melhorar a todos se ela se der com regularidade e com perseverança. Ou seja, se ela se repita a miúde, pelo menos uma vez por dia, uma vez por semana, para que nós possamos sentar com algum compromisso de aprendizado, buscando as questões que nos afligem de seriedade ou as nossas necessidades de vencer a ignorância que ainda temos. E a partir daí, buscar nessa comunicação o aprendizado de todos, com compromisso. Em casa, nós podemos estabelecer esse tipo de comunicação, por exemplo, no culto do Evangelho no Lar, onde reunimos toda a família para uma oração, para um estudo de uma pequena parte do Evangelho, e depois podemos estender este culto a ouvir membros da família que venham nos contar, nos relatar experiências vividas naquela semana, que mereçam ser relatadas ali para o aprendizado de todos, para serem discutidas ali por todos com cunho de seriedade, de amor, buscando o aprendizado. E se de repente vier um assunto nessa discussão na mesa do Evangelho ou em algum outro momento que você não se inteirou antecipadamente do assunto, busque dizer, olha, eu não sei ainda sobre isso, vou evitar de falar hoje, vou apenas ouvi-los, mas assumo o compromisso de estudar, de aprender de alguma forma, de verificar com seriedade, porque na próxima vez que nos reunirmos, eu vou voltar ao debate e apresentar as minhas opiniões, apresentar aquilo que aprendi. Esse é o compromisso que nós vamos tendo com a razão para buscar a nossa evolução. Porque muitas pessoas chegam no planeta e levam a vida naquele empurrar com a barriga, de acordo com o dito popular. Vai levando, vai vivendo um dia após outro, sem um projeto, sem um programa de vida, sem pensar que vai progredir, que vai aprender ou que não vai. Enfim, vai vivendo sem compromisso nenhum. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós devemos ser seres racionais, que é não apenas a evolução do sentimento, mas também a evolução da razão vão proporcionar o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. Então você vai ter a asa do intelecto, a asa da emoção, do sentimento, e com as duas asas que são necessárias para que a ave possa alçar o seu voo. E apenas com essas duas e que nós vamos conseguir também dar os nossos saltos evolutivos. Portanto, na reencarnação, ela é exatamente um estágio para a nossa evolução. E um dos instrumentos desse progresso que nós buscamos aqui é a comunicação. A arte de conviver, está aprendendo a conviver com o próximo, tolerando aquilo que nós não gostamos nele, buscando de nossa forma dar o melhor de nós mesmos naquele relacionamento, vivendo com amor, amor que Jesus nos ensinou.
porque só com amor nós vamos conquistar a nossa evolução e vamos nos tornar espíritos em real ascensão. E que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.